Falar sobre pesquisa Quest, que tem mais informação que saiu. Vou trazer aqui para você que está nos acompanhando aqui no Acorda Metrópolis, agora 9 horas e 7 minutos. Ontem a gente falou sobre a pesquisa Quest, anteontem a gente falou sobre a pesquisa Quest, mas é que cada dia a Quest solta recortes, é uma pesquisa bem grande, né? Num primeiro dia a gente falou sobre o quanto a população, ou como a população reagia à soberania nacional, né? A esse discurso da soberania nacional, mostrando que a população segue apoiando o governo Lula, 64% continua entendendo que o discurso da soberania nacional é fundamental nessa disputa do tarifaço, nessa negociação do tarifaço com os Estados Unidos. Aí ontem a gente trouxe as informações sobre a desaprovação do governo Lula, que vem diminuindo desde maio com a questão da taxação dos ricos, aquele discurso, né, um pouquinho antes do tarifaço, e também na esteira dessa desaprovação diminuindo, vem a questão da reação do governo Lula ao tarifaço. E aí a gente registrou ontem aqui no Acorda Metrópolis que a taxa de rejeição lá de maio, que era de 57% de desaprovação do governo Lula, caiu para agora, agosto, setembro, para 51%. E a aprovação vem crescendo também. Era de 43% e subiu para 46%. Dados importantes para o governo Lula. Hoje tem mais dados da pesquisa Quest, e aí são dados muito importantes sobre as eleições, né, da pesquisa Quest. Eu não consigo, obviamente, ler a tela, é muito pequenininho, então eu vou acompanhar daqui. Antes de ler essa questão aí aqui, ó, colocaram aqui atrás, aí sim, colocaram aqui atrás para eu conseguir acompanhar. Então vamos lá, eu ia ler primeiro a questão do Tarcísio de Freitas, que foi a nossa redação lá de São Paulo que já subiu esse texto, mas vamos aqui na intenção de voto para presidente em primeiro turno. Essas pesquisas de primeiro turno, segundo turno das eleições são as que os partidos mais ficam atentos nessa reta final do ano anterior ao ano de eleições. As campanhas começam ali no meio do ano, mas vão para as ruas e começam efetivamente lá para agosto. Então é daqui um ano que a gente vai ter as campanhas nas ruas, mas claro, eles já começam a analisar diversos cenários. No cenário 1, que você vê aqui, né, desses cenários estimulados, a gente tem Lula e Bolsonaro. Lembrando que o presidente Lula deve ser o candidato do PT, é o que tem se movimentado para isso. O PT não vem fazendo, né, mexendo ali com alguns nomes, colocando outras figuras, assim como o bolsonarismo faz, já que Jair Bolsonaro está inelegível por muito mais tempo agora do que 2030, por causa da condenação por golpe de Estado lá na semana passada. Aí, nesse cenário totalmente hipotético, é de Lula e Jair Bolsonaro, com Lula ganhando, né, o primeiro turno, mas eles indo aí, portanto, a um segundo turno. 32% para Lula, 24% para Jair Bolsonaro. No cenário 2, quem sairia de candidato pelo PT, pela esquerda? Lula, segue sendo, em todos os cenários é o Lula o nome da esquerda e do PT, e nos outros é que a gente vai mudando o nome do bolsonarismo. Aqui no cenário 2 é a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, nome ventilado. Bastante aí pelos bolsonaristas. Mas Lula ganhando, com 33% e Michelle Bolsonaro com 18%. Uma distância bastante grande e bem maior que a de Jair Bolsonaro. Depois a gente vê no cenário 3, Eduardo Bolsonaro, o filho... o Tarcísio de Freitas, né, o governador de São Paulo com 17%, e aí Lula aumentando a sua intenção ali de voto para 35%. E o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é um dos nomes principais aí dessa possível disputa lá em 2026.
No cenário 4, a gente segue com Lula pelo PT, com 32%, e aí a gente tem dois ali empatados com 14%, que são Eduardo Bolsonaro e Ciro Gomes. Durante essa semana, o nome do Ciro Gomes começou a ser ventilado por aí para ser uma nova peça dentro das eleições de 2026. Mas a substituição de Jair Bolsonaro é a de Eduardo Bolsonaro, filho que está morando nos Estados Unidos e está sendo investigado pela atuação com o governo americano contra a Suprema Corte brasileira. Aí eu vou pedir para a produção descer aqui para eu conseguir ver os cenários 5, 6, 7 e 8. Isso tudo de primeiro turno, né, para as eleições de 2026, essa que é mais uma parte da pesquisa Quest. Bom, no cenário 5, Lula saindo pelo PT com 40%, tá vendo como o Lula vai aumentando a intenção de voto conforme o nome não é Jair Bolsonaro, saindo pelo bolsonarismo. Aqui nesse cenário 5 tem Lula, 40%, Tarcísio de Freitas com 20% e Eduardo Bolsonaro com 16%. Ah, mas como assim Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas não são o nome do bolsonarismo? Sim, mas estão em conflito, né? Os dois podem sair, inclusive, para fazer uma disputa dentro da direita, nessa disputa de nomes. E claro, num cenário desse em que os votos da direita se dividem em duas pessoas, vão para alguns para Tarcísio de Freitas, outros para Eduardo Bolsonaro, a esquerda sai fortalecida com 40%. No outro cenário, que a gente teria, portanto, dois nomes também do bolsonarismo, Lula segue com 40%, bem melhor do que nos outros cenários, que só teria à direita uma pessoa disputando as eleições contra Lula. Sozinho, portanto, no campo da esquerda. Aí se divide entre Eduardo Bolsonaro e Ratinho Júnior, né, governador de Santa Catarina. Aí tem, portanto, essa diferença e essa divisão de Santa Catarina não, né, do Paraná, dessa divisão dos eleitores. 21% Eduardo Bolsonaro, Ratinho Júnior com 16%. No cenário 7, tem 42% do Lula contra dois nomes da direita dividindo votos. Mais uma vez Eduardo Bolsonaro, 21% contra Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, com 13%. E no último cenário, no cenário 8, Lula segue subindo com 43% contra dois nomes da direita, dois nomes do bolsonarismo, pessoas próximas ao Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro com 21% e Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, com 12%. Portanto, esses cenários aí de baixo, que são os cenários 5, 6, 7 e 8, são cenários que mostram a esquerda fortalecida por causa do presidente Lula saindo sozinho ali no espectro da esquerda, contra a direita se dividindo, com dois nomes sendo disputando a questão aí da herança bolsonarista, da herança do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele não está elegível para 2026. Tem a simulação também de segundo turno, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula lidera com 47%, como você vê aí ao gráfico. 47% contra aí os 34% de Jair Bolsonaro. O resultado apresenta estabilidade de Lula com os 47% e sensível variação de 1% para Bolsonaro, portanto dentro da margem de erro, tá vendo? Como vem essa mudança, né, ao longo dos meses aí. Eu não consigo enxergar por causa da tarja, dessa tarja que fica se movimentando aí das notícias. Agora sim, a gente começa, o primeiro dado que aparece é de março de 2025, com 44% ali do Lula contra quase ali 40% do Jair Bolsonaro, e aí a coisa vai mudando, Jair Bolsonaro vai descendo com 34% e o Lula, ao longo do governo dele desse ano, aumenta bastante. Por quê? Por causa dessas reações que a própria pesquisa Quest vem mostrando, que a população vem gostando das reações do governo Lula em relação principalmente ao tarifaço
dos Estados Unidos. Então, claro, isso se mostra também ali nas intenções de voto lá para 2026, esse cenário de segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, com Lula vencendo com 47% e Bolsonaro perdendo com 34%. O resultado atual representa a maior diferença entre os dois desde que começou aí o terceiro ano do terceiro governo Lula, com a vantagem para o petista no comparativo histórico. 13 pontos percentuais. É isso, 47 versus 34. O cenário 2 de segundo turno testa Lula contra Tarcísio de Freitas. O presidente lidera com 43% e Tarcísio de Freitas com 35%. A Quest testou também, ainda, né, continuando a falar sobre esse, né, que é um cenário bastante possível lá para 2026, que é de Lula contra Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que vem inclusive se testando, né, vem fazendo discursos mais próximos ao bolsonarismo. Lá em 7 de setembro fez o seu discurso lá na Avenida Paulista, que teve aquele bandeirão dos Estados Unidos, chamou o ministro relator da trama golpista, o Alexandre de Moraes, de ditador e pediu a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, anistia dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023, então é um nome que vem se movimentando para fazer essa campanha aí para 2026, mas perderia também para Lula com uma vasta vantagem do presidente Lula, 43% contra 35%. A Quest também testou o nome de Lula em cenários de segundo turno contra Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Eduardo Bolsonaro. Em todos, como você muito bem vê aí, o Lula ganha. Mas o que mais importa, né, de quando as campanhas, ainda não existe campanha, mas quando os partidos veem também essas mesmas pesquisas que a gente está assistindo, são o crescimento do presidente Lula em relação às opções ali que podem surgir de opção para, principalmente, o bolsonarismo ou para a direita. O Ciro Gomes aparece aí, né, começa a aparecer nas pesquisas, esse que é um importante político histórico, já tentou fazer chapa, né, com o presidente Lula lá atrás, em 2018, inclusive, uma chapa que poderia ter sido ali Ciro Gomes, Fernando Haddad, o próprio Fernando Haddad que saiu, né, à frente da chapa, quando o presidente Lula estava preso, e aí o Ciro Gomes aparece o melhor. Não é o melhor nome, o Tarcísio de Freitas é o melhor nome, como a gente falou, né, de 35% contra 43% do presidente Lula, mas ali no cenário com o Ciro Gomes, ele com 33% contra 40% do presidente Lula. Isso aí já é segundo turno, né? Portanto, o Lula venceria a sua eleição e a sua segunda reeleição. Aí no cenário 3 ali, ó, com Lula, 44%, contra Ratinho Júnior, com 32%. No cenário 4, Lula cresce para 47% contra 34% de Jair Bolsonaro. Das maiores diferenças ali que aparecem nessa pesquisa. Outra diferença grande é do Lula contra a Michele Bolsonaro, tá vendo? São 15 pontos de diferença, porque Lula aparece com 47% e Michele Bolsonaro com 32%. Eu pulei ali no meio, que é o Romeu Zema, que tem 45% do Lula contra Romeu Zema com 32%. E aí, para encerrar, não dá pra gente não falar de Eduardo Bolsonaro, que é o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tá lá nos Estados Unidos, ele que aparece aí com uma diferença gigante, é a maior que tem o registro, né, tirando ali o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, mas que não tem sido cotado nesse momento, né, para ser essa substituição do bolsonarismo, do Bolsonaro, mas Eduardo Bolsonaro com 18% de diferença aí, pontos percentuais, com Lula com 47% e Eduardo Bolsonaro com 29%. Esses são registros da pesquisa Quest que ao longo dessa programação você, claro, acompanha, inclusive aqui em metrópolis.com,
com análises dos próprios pesquisadores e dos nossos colunistas, né, conversando com parlamentares para repercutir essas novas pesquisas, esses novos números da pesquisa Quest.